Olá, que bom que você veio hoje. Essa é a nossa segunda parte de função afim, e nessa videoaula falaremos sobre alguns exemplos de aplicação dessa função. Ok? Vamos lá? Olha só, já foi visto um exemplo na videoaula anterior, agora vamos ver mais 4. Determine a lei da função do primeiro grau, ou seja, da função afim, cujo gráfico contém os pontos A e B. Ok, tu já sabe que uma função do primeiro grau, uma função afim, tem uma taxa de variação. E mais, tu sabe como calcular o valor dessa taxa de variação. Tu calcula o m fazendo variação do y pela variação do x. Se tu pegar, então, menos 1, que é o y do ponto B, menos o menos 7, que é o y do ponto A, tu vai ter menos 1 menos o menos 7, cuida, menos na frente de menos é mais, vai dar menos 1 mais 7, que é 6. E a variação do x, tu vai ter que pegar do B para o A também, porque tu começou com o ponto B. Então vai fazer menos 1, que dá menos 2. 6 dividido por menos 2 é menos 3. Então tu acabou de descobrir a taxa de variação da função. É uma função decrescente, porque a taxa de variação é negativa. Então tu já pode escrever no lugar do m, y igual a menos 3x mais n. Tá? Trocou o m por menos 3. E como é que a gente fez para descobrir o termo independente no exemplo anterior? Nós pegamos um ponto fornecido no problema, qualquer um deles, e fazemos a troca do y no lugar do y, do x no lugar do x. Então eu vou fazer menos 7 é igual a menos 3, que é o m, multiplicado por 1, que é o x do ponto A, mais n. Tá? Apenas troquei o x no x e o y no y. Resolvendo, menos 7 é igual a menos 3 mais n. Vou passar aquele menos 3 para o outro lado da igualdade, vai ficar menos 7 mais 3, e descobri que o n vale menos 4. Então eu tenho o m e o n. Então eu consigo escrever a lei da função. Y é igual a menos 3x menos 4. Importante é que, dado a lei da função, eu tendo determinado a lei da função, eu posso descobrir, fazer um teste para ver se essa lei está correta. Qual é a prova real que eu vou fazer? Eu vou pegar os pontos do enunciado, substituir o x pelo valor indicado e verificar se o y que eu descubro é o y do ponto. Por exemplo, vou pegar o ponto A, o x é 1. Então, se eu trocar menos 3 vezes 1, dá menos 3, diminuído de 4 dá menos 7. Ok, é o y que eu tinha que descobrir no ponto A. Mas tenho que fazer com o ponto B também. Se eu trocar o x por menos 1, eu vou ter que encontrar como resposta menos 1. O que é correto, ó, menos 3 vezes menos 1 é mais 3, menos 4 dá menos 1. Isso garante que a minha resolução esteja correta e que eu tenha feito a prova real adequadamente. Vamos lá, mais uma? Determine a lei da função do primeiro grau, ou seja, da função afim, cujo gráfico contém os pontos A e B. Sempre que eu tiver dois pontos, eu vou descobrir a taxa de variação, o m, fazendo a variação do y pela variação do x. É um modo muito eficiente, muito tranquilo, muito rápido de resolver a questão. O y do ponto B é 1, menos o y do ponto A é 3. 1 menos 3 dá menos 2. O x do ponto B é menos 1, o x do ponto A é 2. Então vai ficar menos 1 menos 2, que dá menos 3. Menos 2 dividido por menos 3 é equivalente a 2 terços. É uma fração que, se tu dividir, mesmo usando calculadora, não dá um decimal finito, dá um decimal infinito. Vai dar 0,6666666 para sempre. Então tu não pode simplificar ou abreviar o m. Tu vai ter que deixar em forma de fração mesmo, 2 terços. Muito bem, tendo descoberto o m, eu vou trocar o m na lei por 2 terços e eu vou escrever a função y é igual a 2 terços de x mais n. O que eu faço agora? Pego um dos pontos do enunciado e troco o x no x e o y no y. Vou pegar o ponto A, mas poderia ter pego o ponto B. O y é 3, 2 terços vezes 2 mais n. 2 terços vezes 2, tu multiplica 2 vezes 2 dá 4. Vai ficar 3 igual a 4 terços mais n. Aquele 4 terços está somando com um n, eu vou passar diminuindo. Vai ficar 3 menos 4 terços. Para calcular o n, eu vou ter que fazer soma de frações. Tenho que tirar o MMC, divido pelo número de baixo, multiplico pelo número de cima, então acompanha. Olha embaixo do 3 ali. Aqui nessa estrutura, embaixo desse 3 é como se tivesse o 1. Eu vou pegar o menor múltiplo comum, que é 3, dividir por 1 e multiplicar por 3. Vai dar 9. 3 dividido por 3 é 1, vezes 4 dá 4. 9 menos 4 é 5. Então, meu n é 5 terços. Daí eu tenho o m e o n. Logo, eu tenho a lei da função. Y é igual a 2x mais 5, tudo dividido por 3.
Para saber se está certo ou se está errado, eu posso fazer uma prova real na hora. Pego o ponto A e o ponto B e substituo para ver se eu encontro o y adequado. Vou pegar o ponto A cujo x vale 2. 2 vezes 2, 4, mais 5 é 9, dividido por 3, 3. Ok. Encontrei o 3 que devia ser o valor do y mesmo, o valor da função. Troco o ponto B, menos 1 para o x. Vai ficar 2 vezes menos 1, que é menos 2, mais 5 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ok. Determinei, fiz a prova real, tenho certeza que está certo. Uma informação útil. Não importa se tu vai pegar na taxa de variação aqui, ó, o y do B menos o y do A dividido pelo x do B menos o x do A. Tu poderia pegar o y do A menos o y do B e dividir pelo x do A menos o x do B. Então não importa em qual ponto tu comece, mas desde que tu observe que se tu começou no ponto B pelo y, vai ter que começar no ponto B pelo x também na hora de fazer o cálculo da taxa de variação. Certo, mais um exemplo. Determine a lei da função, a fim, que passa pelo ponto menos 2, 1 e cuja taxa de variação é menos 4. Aí eu tenho simplificado o meu cálculo, porque eu já tenho a taxa de variação, eu já tenho o m. O m é menos 4. Então eu já saio direto escrevendo y é igual a menos 4x mais n. Para determinar o n, o termo independente, eu pego o ponto que aparece no enunciado. Só tem um agora, o menos 2, 1. Troco o x por menos 2, o y por 1. Eu vou escrever 1 é igual a 8 mais n. O 8 está somando, passa diminuindo. 1 menos 8 é menos 7. Então eu determinei que o n vale menos 7. A lei da função é y é igual a menos 4x menos 7. Posso fazer a prova real sempre. Agora só tem um ponto para determinar, fazer a prova real. Troco o x por menos 2. Menos 4 vezes menos 2 é 8. 8 menos 7 é 1. Corresponde ao y do ponto. A lei da função está certa com segurança. Último exemplo. Os sistemas de cobrança dos serviços de táxi das cidades A e B são distintos. Ou seja, numa cidade A e numa cidade B, o preço que se cobra em cada táxi é diferente, a lei dele é diferente. Uma corrida de táxi na cidade A é calculada pelo valor fixo da bandeirada, que é de R$ 13,40, mais R$ 2,05 para cada quilômetro rodado. Na cidade B, a corrida é calculada pelo valor fixo da bandeirada, que é R$ 4,60, mais R$ 1,90 por quilômetro rodado. Num determinado dia, Sapo Joe andou de táxi nas duas cidades e pagou em ambas as corridas o mesmo valor. Tá? Então, numa cidade e na outra cidade, ele pagou o mesmo valor. Qual é a distância que Sapo Joe andou em cada táxi? O preço na cidade A do táxi é R$ 13,40 mais R$ 2,05 vezes D. Pensa, a bandeirada é o valor fixo, é R$ 13,40, mais R$ 2,05 para cada quilômetro rodado. Então vai ficar R$ 13,40 mais 2,05 vezes o D. E na cidade B, o preço é R$ 4,60 mais R$ 1,90 multiplicado pela distância. São leis distintas, mas nesse dia que o Sapo Joe andou nas duas cidades, o preço da cidade A foi igual ao preço da cidade B. Então a lei da cidade A, do preço, vai ser igual à lei da cidade B. Então eu posso escrever 13,40 mais 2,05D é igual a 4,60 mais 1,90D. Eu, para resolver essa distância aí, vou colocar de um lado da igualdade o D e do outro lado da igualdade os números. Vai ficar, então, do lado esquerdo, 2,05D menos 1,90D. Do lado direito, 4,60 menos 13,40. Se eu fizer 2,05D menos 1,90D, eu diminuo 2,05 menos 1,90, vai dar 0,15. E do outro lado, 4,60 menos 13,40 dá 1,20. Então a distância vai ser 1,20 dividido por 0,15, é só tu isolar o D ali. E eu concluo que a distância é 8 km. Então, quando for 8 km e somente nessa situação, o preço que tu vai pagar numa cidade vai ser exatamente o mesmo preço que tu vai pagar na outra cidade. E a pergunta era essa, qual a distância que o Sapo Joe andou em cada táxi? Resposta, 8 km. É isso, gente. Obrigado pela companhia, bons estudos, nos vemos por aí. Até mais!